Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que adora dar voz e vez às novas gerações, e da Educação para Gentileza e Generosidade, gentilezagenerosidade.org.br. A plataforma que tem todo um repertório para todos os públicos e você acessa em gentilezagenerosidade.org.br. Quem acompanha aqui a gente no programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, já sabe que quem vem para cá é muito especial e está fazendo a diferença no mundo, e hoje não é diferente. Eu estou aqui com o Murilo Slonka. Murilo, bem-vindo! Tudo bom com você? Oi, Marina. Oi, pessoal. Tudo certo? Estou falando aqui de Campo Limpo Paulista e estou animado para a nossa conversa. Muito bom. Tá quente aí? Um dia quente depois de chuva? Tá abafado. Então vamos esquentar ainda mais aqui com a nossa Bora. entrevista. Para começar, eu vou contar a história do Murilo, que ele tem 19 anos. E, nossa, Murilo, seu currículo aqui, que parece que a turma que vem para cá é uma outra dimensão curricular. Então, vou ler um pouco, que é um resumo do resumo. Então, Murilo Slonka, 19 anos, é um jovem ativista pela saúde mental e cofundador da iniciativa Blossom. Já já vai contar para a gente o que é. Desde 2021, quer dizer, 2021, então você nasceu com um projeto praticamente, né? Tá aqui. O projeto Blossom tem democratizado o acesso aos cuidados em saúde mental, promovendo palestras gratuitas e atividades presenciais para estudantes de escolas públicas e privadas, além de escolas parceiras. Atualmente, Murilo atua como co-chair do grupo de trabalho para crianças e adolescentes da nada mais, nada menos que Global Mental Health Action Network. O nome é todo em inglês. Quem está olhando esse anglicismo já já, o Murilo vai explicar tudinho para gente aqui em detalhes. E também é futuro estudante da Northwestern University. Representou jovens como delegado e moderador no EcoSoc Youth Forum, realizado onde? Na sede da ONU em Nova York, e participou da construção da agenda do Pacto pelo Futuro. Durante o evento, fez lobby junto a 54 Estados-membros, definindo ações concretas pela saúde mental, além de compartilhar sua trajetória com o projeto Blossom, que incentiva o engajamento jovem para tornar o acesso à saúde mental mais inclusivo e acessível. Que incrível! Murilo, estou muito animada, estamos aqui no programa muito animados para te ouvir. Mas antes das Bom demais. perguntas, tem sempre aqui um aquecimento, que é o nosso tradicional ping-pong. Você está preparado? Preparadíssimo. Então vamos lá, vamos começar. Em uma palavra, para você, o que significa gentileza e quem é a pessoa mais gentil que você conhece? Em uma palavra, compaixão, e a pessoa mais gentil que eu conheço é a minha tia Nina, já falecida, que me ensinou tudo sobre gentileza. Tia Nina, onde quer que esteja, está aqui o nosso abraço do programa para Sempre. Tia Nina. Muito bom. E o que significa generosidade e quem é a pessoa mais generosa que você conhece? Em uma palavra, doação, e as pessoas, vou falar duas, é meu pai e minha mãe, sem dúvida. Quais os nomes? Renato e Juliana. Renato, aqui é tudo nominal nesse programa. Faz parte da gentileza e generosidade. Renato e Juliana, pais do Murilo, esse transformador social super potente, tão jovem. Tá aqui o nosso abraço também do programa Gentileza e Generosidade, o poder dos jovens. Agora a gente entra no momento na prática, que é assim. A gente sempre conta um gesto de gentileza que nós recebemos e que mudou a nossa vida, e que também nós praticamos, e as pessoas se iludem achando que quem pratica só faz a diferença na vida do outro, porque faz a diferença na nossa vida também. Então, vamos começar com esse, um gesto de gentileza que você praticou e marcou sua vida, e que você recebeu, né? E marcou sua vida também. Certo. Um que eu recebi foi quando eu estava ainda na ONU, naquele evento, eu já estava muito feliz, muito animado. Eu fui almoçar, quando eu sento para almoçar, vem uma mãozinha me cutuca. Hoje me tornou uma grande amiga, a Juliana Fleury, que é CEO da SEC, uma instituição incrível, e ela sentou, a gente conversou, e foi muito legal que ela me ouvisse, me validasse e ficasse feliz comigo, abrisse outras oportunidades para mim também. E um que eu pratiquei, tem uma história incrível que eu nunca esqueço, é quando a gente estava apresentando o Blossom na prefeitura da minha cidade, aqui em Campo Limpo, e uma menininha, a gente levou o pessoal lá para conhecer a Câmara, né, que a gente ia fazer lá, e uma menina, quando ela chegou na prefeitura, ela falou, a gente pode entrar aqui?
E aí, isso para mim, eu falei com boca cheia, eu falei, você deve entrar aqui. Então, isso foi um gesto que me impactou muito e eu acho que impactou ela também. Muito bem, isso pensando no território da gentileza e no mundo da generosidade. Algo que você tenha recebido e algo que você tenha praticado e que marcou sua vida. Que eu tenha recebido, tem uma professora minha que me marcou muito, não é na parte de ativismo, mas ela dava aula de ciência e, assim, a vontade dela me ensinou muito sobre propósito. Eu lembro das nossas aulas de treinamento para uma Olimpíada de Química, tinha só eu e mais o meu amigo, e a gente queria muito, e toda semana ela estava lá produzindo material, arrumando laboratório para a gente aprender. Isso me ensinou muito sobre propósito e altruísmo. E aí, um gesto que eu pratiquei, eu acho que pode ser um exemplo bom, o Blossom, né? A criação, todo esse processo, é um processo incrível que também impacta a gente e ter contato com esses jovens também incríveis do Brasil. Então, tá aí um que eu pratiquei. Muito bonito de ver e muito bonito de ver o reconhecimento, porque às vezes a gente pratica, não nem reconhece, não identifica. Saber que o seu próprio projeto já esse gesto é incrível. Complete a frase agora. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se... Se cuidássemos uns dos outros com a mesma atenção que a gente dá para o trabalho, para o dinheiro e para as notícias do dia a dia. Essa daqui dá para parar agora e ficar filosofando nessa questão. Se cuidássemos dos outros com a mesma atenção do trabalho, do dinheiro e, E das notícias do dia a dia. e das notícias do dia a dia. Querida audiência, anotem, registrem, reflitam sobre isso. A gente está falando aqui com professores, professoras de escolas, com educadores, com crianças, com jovens, com profissionais de todas as áreas, com famílias. Reflitam sobre isso, né? Como isso é importante. Isso que a gente nem... É só o começo da entrevista. Se nós cuidássemos uns dos outros da mesma forma como a gente fica preocupado inclusive, né? Com o dinheiro, com o trabalho, com notícias, com o TikTok, com o que veio no Instagram, com o último chip que foi instalado não sei aonde, quantas coisas que distraem a nossa atenção e nos tiram do foco, que é fazer a diferença com a pessoa que está do nosso lado, e como isso é difícil, né? E gentileza e generosidade, Murilo, tem o poder de unir propósitos e, consequentemente, exponencializar o impacto. unir propósitos. Está muito sofisticado em todas as colocações. Então, como a gente depois sempre programa, faz a multiplicação de trechos da entrevista que vão para redes, então já está, essa missão já está cumprida antes mesmo de pesquisarmos. Unir propósitos, muito interessante. A gente tem uma pesquisa aqui que é contínua. Já está, esse ano vai para a 5ª edição, que é a pesquisa 3 coisas que eu quero melhorar no mundo. Para você, Murilo, quais são as 3 coisas que você quer melhorar no mundo? Boa. Tá, tem duas que são bem específicas e uma que é um pouco geral e abstrata. Acho que a primeira, claro, acho que o sonho de qualquer ativista em qualquer área é que todo mundo tenha acesso aos direitos básicos, né, universais, direito à alimentação, trabalho, moradia, educação, isso sem dúvida. E a segunda, um tanto pessoal, do meu ativismo pela saúde mental, é que todos tenham acesso estrutura e conforto, em especial por um carinho os jovens, para falar dos seus sentimentos e que a gente tenha uma juventude unida. E, sim, tem também esse último que eu falei, que veio da minha professora, que sempre fala sobre isso, minha professora Marina, de Sociologia, vem de um filósofo, Byung-Chul Han, e ele fala no livro da Sociedade do Cansaço, como o mundo é rápido, e como a gente está parando de ver, né, as coisas do dia a dia. Então, ele tem essa frase que ele compara a sociedade hoje em dia como um andarilho que corre em uma fina camada de gelo. E isso diz sobre como a nossa segurança está na nossa velocidade, que a gente nem às vezes sabe para onde a gente está indo. Então a gente tem essa pressão da sociedade de continuar andando. Então eu quero um mundo que a gente tem espaço para errar, se descobrir, sentir, viver, e a gente tira essa camada de gelo aí, pelo amor de Deus. Bom, já levamos a conversa que em alguns minutos já fomos para um sociólogo coreano que tem trazido reflexões bastante interessantes. Tem esse A Sociedade do Cansaço e tem toda uma coleção de cansaços, de poder, são várias reflexões. Muito Fica bom. também a dica de leitura aqui da professora Marina de Sociologia, passada aqui pelo Murilo. Muito espetacular. E como é importante a gente ler e renovar o nosso repertório sobre
não só o que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, mas tem tantas questões de mundo que podem nos inspirar nessas trocas. Muito bom. Murilo, agora a pergunta, para começar, se é que a gente já fizemos um mega aquecimento agora, mas saúde mental é um tema, se a gente olhar para 10 anos atrás, 20 anos atrás, saúde mental não estava em pauta. Quer dizer, sempre deve ter sido uma questão de preocupação, mas não estava em pauta. Esse tema ganhou muito destaque nos últimos anos, especialmente entre a geração Z, e você representa super bem essa geração, inclusive como ativista. É um assunto sensível, é um assunto complexo, é um assunto, por vezes, ainda incompreendido, talvez por ser invisível, se você fala de outra coisa, né? É lesão por movimento repetitivo. Aí você está vendo o braço, mas a gente está falando de algo interno, de algo psíquico, de algo mental, né? E como é que surgiu essa sua vocação especificamente para isso? E como é que você despertou para essa preocupação? E é um problema um tanto invisível, intangível, e como você se conectou com isso e em que momento? Porque muitas vezes os professores, os profissionais, as pessoas do terceiro setor, os inspiradores, transformadores sociais, tem aquele momento, tá? O momento de estalo. Quando isso aconteceu? Em que momento isso foi alguém? Foi na escola? Alguma personalidade? Algo que aconteceu na sua vida? Perfeito, é uma ótima pergunta. Eu sempre amei muito o engajamento comunitário, e eu acho que essa vontade e o impacto social, claro, e essa vontade de canalizar essa minha paixão por impacto, pela causa de saúde mental, vem do que eu costumo dizer que foi o meu primeiro ato de ativismo, que é quando eu tenho 14 anos e eu me olho e eu falo: "Eu preciso procurar ajuda". Então eu vi que na época eu tinha diagnosticado com ansiedade, então eu procurei ajuda de psicólogos, e tá nesse processo contínuo, que até hoje continua, pela minha saúde mental e ver como é poderoso me inspira todos os dias, para levar isso para outros jovens. Então o Blossom, depois dessa reflexão que eu tive, ele nasce em 2021, inspirado nessa experiência. O meu primeiro passo foi ir para as escolas, para conversar diretamente com outros jovens, para entender o problema de fato, para a gente querer resolver, a gente precisa entender. Então, eu reuni 3 psicólogos na minha cidade, interessados em trabalho voluntário, e depois de um ano, a gente entregou sessões de terapia gratuitas, e a gente de fato entendeu qual era o problema, sabe? E a gente deu um próximo passo, que foi construir uma solução macro-integrativa que cria espaços seguros para os jovens, liderados por eles mesmos, esses espaços, dentro das escolas, onde eles poderiam discutir como fortalecer os pilares da saúde mental na mesma. Então, o autoconhecimento, a boa convivência, a empatia. A gente chamou todo esse processo de pacote Blossom. E com o desenvolvimento da ideia, da metodologia, o tempo passou, o projeto se expandiu, foi do meu bairro para outras cidades, agora a gente tem nas 5 regiões do Brasil, impactando mais de 2.000 adolescentes. Hoje nossa equipe é composta por esses jovens e, claro, por coordenadores, psicólogos, educadores e 58 jovens líderes que eu comentei, para direcionar a gente. Que espetacular! E o nome Blossom, para quem nos ouve também, que de repente fala, bom, Blossom tem uma tradução, conta um pouquinho por que o nome em inglês e o que significa Blossom. Certo, Blossom significa florescer, que era o primeiro nome do projeto, só que com esse novo passo a gente se viu entrando em áreas internacionais e o pessoal não sabia falar florescer, e a gente falou, não tem como, vamos chamar de Blossom, que é bonito, é sonoro, o brasileiro gosta, e é realmente de florescer, a saúde mental, florescer o seu eu interno. Que inspirador! É um nome que já conta muita coisa, né? É um nome que já vem com já é um aposto explicativo integrado. Bom, com o seu olhar atento e sensível para as necessidades da comunidade, você está mais que comprovado que é um verdadeiro agente de mudanças. Quando a gente pensa no projeto Blossom, isso é um compromisso seu e da sua rede, mas também é uma visão de democratização do acesso a esse tipo de informação. Do que você tem visto circulando por aí, esse assunto, apesar de aparentemente estar na pauta, ele está sendo valorizado ou subestimado junto aos jovens? Você acha que as novas gerações estão rompendo esse tabu? Que antes, se você falasse, estou procurando uma ajuda, já era classificado como, nossa, essa pessoa é problemática, tem problema, vou me afastar
porque a pessoa está buscando um tratamento, né? E é um assunto super sério, é um assunto, eu diria que vital. Como é que você se sente com um lugar de fala de quem é jovem, já tem uma vivência, já tem no mínimo 4 anos dessa experiência pessoal, mas tem toda uma perspectiva de articulação, eu diria que nacional e internacional. Como é que você vê, primeiro, esse seu ponto de vista e isso sendo falado pelos jovens? Boa. Olha, eu acho que, bem como você falou, teve um grande progresso quanto às outras gerações. Então, os jovens com certeza estão mais cientes, mas eu imagino que não é a maioria, mas é ciente internamente, sabe? Que isso é importante. Acho que o grande objetivo do Blossom, dos ativistas, pelo menos na saúde mental, presencialmente com o jovem, é criar espaço seguro e estruturado para que essa ciência seja colocada em prática. Então, que a gente fale sobre que realmente isso causa um impacto. Então, demais, sabe? Tem dados, então, que falam que 0,05% dos jovens no Brasil, dos estudantes, eles não têm acesso ao apoio psicológico dentro das escolas. E que 80% acha que é importante falar dos sentimentos e que ter esse apoio. Então, fica claro, né? Assim, a questão da saúde mental é muito multidimensional. Então, ela tem várias facetas e motivos, e dependendo do contexto, pode ter razão múltipla de não estar florescendo, daquela ciência não ser colocada em prática. Seja porque aquele jovem ela está num contexto de vulnerabilidade, por exemplo, que ele não se vê no direito de falar sobre esse assunto. Isso acontece muito, ele vê isso como algo elitizado. Uma cultura entre o grupo de amigos, talvez por uma cultura, um viés inconsciente mais machista mesmo, que o homem ele não pode falar dos sentimentos. Então tem muitas facetas. Mas é muito gratificante estar inserido nesses discursos e eu acho que sim, existe sim um lugar de fala muito importante e que a gente tem que usufruir dele como jovem, por N motivos, mas eu acho que quando a gente põe o jovem para falar, tem muito disso de o quanto a cocriação daquele espaço que o jovem está criando influencia o quanto ele vai se sentir parte e depois ele vai participar dele. Então, por exemplo, imagina se os CAPs, né, os Centros de Apoio Psicossociais, tivessem a participação de jovens, como os jovens não veriam ele de uma outra maneira, porque eles fizeram parte, eles se sentem pertencentes daquilo. E claro, a importância da juventude contando experiências reais, de problemas reais que nós vivemos, para que a gente crie soluções baseadas na realidade. Então tem demais esse lugar de fala e a gente tem que usufruir dele. Muito bem. Achar o espaço, saber que pode. E muita gente não fala, Uhum. não fala nem para fora e nem fala com você mesmo, né? Você Sim, perde a sim. oportunidade de localizar isso em você e verbalizar frente à importância de um assunto desses, Demais. né? Pensando no espaço, na influência que você conquistou, então é espetacular representar jovens no ECOSOC Youth Forum, sede da ONU de Nova York. É, esse protagonismo da juventude mudou a sua vida e tem mudado a vida de muitos jovens. E essa é uma pergunta que a gente sempre traz aqui. Você acha que você é exceção? Você acha que você é um ponto fora da curva? Você acha que tem uma elite? E muitas vezes as pessoas falam: puxa, no programa a Marina traz só alguns poucos jovens que estão fazendo a diferença. Eu vejo que tem muitos jovens, mas eu quero ver a sua visão de jovem, Murilo. Tem mais gente fazendo isso? Como é que está essa percepção das novas gerações para esse lugar de fala, para a transformação social, de pautas como essa, de saúde mental, e de tantos outros repertórios que têm sido discutidos? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que de maneira nenhuma eu sou exceção. Tem muito jovem que merece reconhecimento, que está fazendo a diferença, seja internacionalmente, que sim, acaba atraindo uma certa mídia, uma certa atenção, mas a gente tem jovem mudando o seu bairro, mudando sua comunidade, e é importante que essas histórias sejam ouvidas, que a gente tem que mostrar que não tem nada de fora da curva em querer participar e se fazer ouvido, né? Então, é muito legal ver as instituições engajadas em colocar o pessoal na discussão. Então, há um tempo, a ONU trouxe um secretário de juventude, o G20 ele, teve uma instituição adjacente que é comandada pela Vertentes,
que é um ecossistema de saúde mental, que eles criaram, junto com outras instituições, o G20, um policy pack só para crianças participarem do G20. Então, enfim, ver esse engajamento, claro, tem muito a ser feito, tem muito ainda do tokenismo, que a gente chama, para quem não sabe, é quando a gente inclui de uma maneira simbólica e superficial um grupo minoritário, às vezes só com o objetivo de parecer diverso. Então, isso tem que batalhar, mas o sentimento é de muita esperança e alegria de ver muita gente junta para combater sobre isso. Quando a gente pensa no seu projeto, né, no projeto Blossom, e as pessoas que estão nos ouvindo podem falar, eu quero participar, eu quero acessar, eu quero conhecer mais. Qual é a melhor forma? Onde que as pessoas podem encontrar informações, Murilo? Perfeito. Você pode tanto me chamar pelo Instagram e contar um pouco da sua história, falar do como você gostaria de ajudar. No Instagram é Murilo Slonka e murilo.slonka, ou então acessar o Instagram do Blossom. Você pode pesquisar Blossom mesmo na barra de pesquisa do Instagram, que você vai achar. Se não, entra no meu perfil, que vai estar lá no link da minha bio. E regularmente a gente abre para inscrições. Então, se você é jovem, você pode levar na sua escola, você pode participar no grupo interno. Então, você pode fazer a parte de mídias, parcerias, a comunidade interna, engajar. Enfim, e se você também é um profissional, regularmente a gente abre para o voluntariado. Então, se você é neuropsicopedagogo, pedagogo, psicólogo, ou qualquer área da educação, você pode contribuir e a gente te espera lá. Bom, tem bastante oportunidade, muito bom. Você também está prestes a se tornar um estudante da Northwestern University. Então, além de marcos internacionais nesses intercâmbios e contatos, e é algo que muitos jovens sonham alcançar, né? Puxa, aquela visão de estudar fora. Tem muita gente que olha para isso e fala que é impossível. Ah, eu não vou conseguir. Então, tá ok. O Murilo conseguiu, porque o Murilo é diferente, por algum motivo eu não consegui. É, duas questões importantes para você trazer para a gente agora. Como você vê a sua trajetória transformadora até alcançar esse espaço? Então, você criou fez uma projeção e alcançou, está prestes a e estudar fora e fazer transformação. E como você pode usar essa sua conquista de inspiração para outros jovens que acham que não têm condições, não é possível, não estão preparados, não saberiam como. Perfeito. Olha, eu acho que só foi possível por incentivo e de eu ver outras histórias de pessoas que conseguiram e ocuparam espaços como esse que vocês abrem aqui, para compartilhar e falar, é possível, vamos juntos que vai dar certo, sabe? Então, claro, tem que valorizar também os pequenos privilégios que eu tive, de ter uma família que me apoiou, de ter acesso à educação, isso com certeza fez parte para que eu conseguisse, mas eu não tenho nem dúvida que ter uma comunidade de jovem perto, que sonha grande, e que está disposto a, enfim, doar de si para tanto ajudar ou conseguir alcançar, ao mesmo tempo, né, que você está no ativismo, você consegue mostrar isso para universidades no exterior, eles valorizam. Então, isso é muito legal. Eu amo conversar, então sempre que eu posso, eu deixo aberto para que as pessoas me chamem, para a gente bater papo, porque eu sei que algumas pessoas fizeram isso comigo e que eu tenho certeza que elas foram essenciais, sabe? Então, sim, é possível. Mas você precisa se dedicar, porque muitas pessoas imaginam que vem a bolsa ou que você conseguiu, o acesso, vem assim magicamente, escolhe a casa de algumas pessoas, você abre a janela e chegou uma bolsa de estudos, literalmente, falando, você vai. Como é que essa jornada, né? Como é que essa jornada de Uhum. dedicação, de acesso, você comentou, de privilégios, de rede, de apoio, mas como é que foi essa jornada na prática? Para quem está se programando e fala, bom, o Murilo conseguiu, eu acho que eu também consigo. Mas como é que isso é viável? Legal. Eu acho que você entendeu que você, assim, o processo para o exterior, por exemplo, ele é super multifacetado. Então você tem que mandar suas extracurriculares, você manda suas notas da escola, você manda recomendação de professores, enfim, redações sobre você.
Então, o autoconhecimento, ele está presente nesse processo desde o começo. É muito importante que você se conheça, saiba o que você gosta e o que você não gosta de fazer. Não tenha medo de começar num projeto e falar, ah, eu não gostei, mas eu vou ficar aqui porque é um projeto que tem nome, eu vou ficar. Não, não tenha, saia, comece. E uma coisa que eu aprendi também é esteja perto de pessoas que estão tentando resolver, por exemplo, o mesmo problema que você. Às vezes ela tem muito para te ensinar de erros que ela já cometeu, e às vezes você não precisa criar algo novo, você pode ajudar ela, sabe? Então, é um processo muito legal, muito divertido, e tenha uma comunidade com você para estar do seu lado, te ajudando e dando o suporte emocional necessário. Eu vou usar sua própria sua frase aqui. É possível, vamos juntos, vai dar certo, né? Muito bom. É isso. É possível, vamos juntos, vai dar certo. Agora, falando em escolhas e possibilidades e oportunidades, você foi escolhido entre mais de 10 mil candidatos para integrar a turma do ProLíder, que é o maior programa de liderança do Brasil, apenas. Né? E é o participante mais jovem do programa voltado para a liderança pública. É surpreendente. Quando eu falo para as pessoas, quando eu falo para a minha querida audiência, que quem vem aqui no programa realmente é extraordinário, é uma juventude transformadora que dá muita perspectiva para todo mundo, é que é verdade, é verdade. Então você está rodeado de pessoas super inspiradoras, pessoas que compartilham esses mesmos objetivos. E como é que é a sua sensação? Porque muitas vezes a gente fala, não, é ótimo a conquista, tal. Como é que é a sua sensação de estar nesses espaços? E e existe esse ponto entre ter autonomia e criar seu próprio projeto, como o Blossom, e estar nos projetos das redes. Como é que você vê esse movimento? E eu não sei, é difícil falar o ovo ou a galinha, né? Assim, o que vem primeiro? Vem primeiro ter rede ou vem primeiro ter ideia? Então, estou lançando uma questão, como dizer, bastante enrolada para você e quero ver o seu desenrolar, porque é uma inquietação de muita gente. Ah, primeiro eu me conecto numa rede, depois eu penso no meu projeto. Você acabou de citar isso, inclusive. Uhum. Ou eu tenho uma ideia de projeto e aí, em algum momento, talvez eu me conecte com uma rede, especialmente com essa sua experiência de estar. Talvez seja uma experiência única, se você foi escolhido entre mais de 10 mil candidatos, nós estamos falando aqui com uma personalidade. Então, você tem visto e ouvido muitas coisas que muita gente não tem visto e ouvido. Conta pra gente. Uhum. Demais. Assim, falando da experiência do programa, é uma loucura, é um privilégio muito grande de estar perto de gente tão inspiradora e tão cheia de conhecimento e tão diversa, assim, sabe? É gente do Brasil inteiro, de cada canto, e isso é incrível. Para mim, em específico, que estou começando nessa vida profissional de carreira, imagina, eu já tive formação sobre agronegócio, eu nunca achei que eu ia ter, sobre o mundo árabe, sobre, enfim, sobre turismo. Então, isso é algo, assim, sem palavras. E sobre essa coisa do que vem primeiro, né, o ovo ou a galinha, se você precisa de uma rede, ou você pode começar sem ela, sem importante. Eu acho que é um trabalho de mutualismo, mas não obrigatório, sabe? Você pode procurar gente além de empresa, você pode procurar rede de pessoas, outras ONGs. Eu vou citar um exemplo aqui da Lala, que eu também fiz parte dela lá em 2023, e foi assim, uma experiência sem igual, para me ajudar também a estruturar. Foi bem a época que eu comecei a trazer voluntário para o projeto. Então, assim, é um passo de cada vez, mas também tem que valorizar essas redes de pessoas e pessoas que estão dispostas a te ajudar. Eu acho que tem um erro muito grande, Marina, às vezes é pensar que só nesses espaços que a gente vai conseguir se desenvolver, ou criar um projeto, ou ter um insight. Só que às vezes no nosso dia a dia, a gente pode achar uma solução quando a gente está conversando com aquela senhorinha que pega o mesmo ônibus que a gente todos os dias, sabe? Com uma conversa com ela, você ia ter um insight. Então, acho sim que é muito bom quando você tem esse suporte, mas não vejo como, enfim, necessariamente só esse suporte a única maneira, e nem que necessariamente precise de um. Sim, é que muitas vezes fica aquela sensação de, eu não faço parte de nenhum grupo, eu não É. estou conectado com nada. A rede, ela é importante, sempre, né? E Uhum, a sempre. rede ajuda a pensar em conjunto, a estar em equipe, a rede é um reforço. Isso não Uhum, impede ninguém de construir uma rede, inclusive, ter a sua ideia e pensar, bom, exato. eu posso ser a base da rede, eu vou fazer a rede a partir daqui. E o importante é estar atento, se autoconhecer
e estar aberto. Também só estar atento e não estar aberto fica bastante complexo. Bom, quando a gente pensa no seu compromisso, isso é muito visível. Assim, questões de saúde mental muitas vezes são invisíveis, o seu compromisso ele é visível. Então, atualmente você é referência em vários ramos de impacto social, né? Tem trabalhado nessa construção do Pacto pelo Futuro, inclusive conta um pouquinho para a gente sobre o Pacto pelo Futuro, e eu já volto com mais uma pergunta para você. Então, vamos começar, vou dividir em duas partes aqui. Parte 1, dividir em dois, é claro, só poderia ser dessa forma, né? Então, parte 1, o que é o Pacto pelo Futuro, qual a importância do Pacto pelo Futuro, pensando numa audiência que não faz a menor ideia, muita gente deve conhecer, mas para quem nunca ouviu, para quem vai levar esse material para a sala de aula, para falar para as crianças e para os jovens, olha, existe um Pacto pelo Futuro. O que é o Pacto pelo Futuro? Certo. Bom, o Pacto pelo Futuro é uma iniciativa feita pelos Estados-membros da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que pega todos os ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e cria uma pauta para cada um deles. Eu fiz parte, por exemplo, da pauta pela pobreza, né? Como a gente resolve esse problema? E nesse pacto, a ECOSOC foi um momento para a gente pegar o pacto, revisar, entender o lado dos jovens e colocar essa lente. Então, o pacto, depois, agora em novembro, no ano passado, eu tive a oportunidade de ir na ECOSOC lá em abril, ele foi aprovado em novembro por mais de 190 países, que foi assim, uma super reunião com vários, acho que vocês podem até ter visto na mídia, vários presidentes lá na Assembleia da ONU, e eles votaram lá a favor ou contra, quase unânime foi a favor. Então, é ótimo. São várias métricas que países têm que seguir para a gente chegar até 2030 e ter essas ODS resolvidas. Tá aí, para quem nunca ouviu falar, vale dar uma busca, né, ampliar o repertório e também fazer parte desse Pacto pelo Futuro. Agora, esse é o Pacto pelo Futuro do planeta. Qual é o Pacto pelo Futuro do Murilo? O que você está programando? Conta para gente um pouco do seu futuro. Como é que você enxerga o seu futuro? Quais são os seus próximos passos? Você começou a sonhar muito jovem e certamente já testou. A gente sonha, a gente experimenta, a gente ajusta. O que você está programando para o futuro, Murilo? Perfeito. Olha, o próximo passo agora é completar minha graduação lá fora, continuar sendo inspirado e me inspirando, inspirando e sendo inspirado por jovens e tocando Blossom de lá, e voltar para o Brasil depois e aplicar tudo que eu aprendi, seja no terceiro setor, no meio público, no meio privado. Eu não me limitei ainda, eu quero explorar todos eles. E eu acho que o que mais me anima nessa oportunidade de estudar fora é a oportunidade de flexibilidade de currículo, né? Você é o protagonista da sua educação. Então, como a saúde mental é tão intersetorial, a gente tem que ter, né, intersetorial, quero dizer, são vários setores da educação, da saúde, saúde primária, que tem que estar olhando para resolver esse problema. Então, é muito legal de lá eu ter essa flexibilidade para pegar um pouco de cada, para aprender de todos os ângulos e depois aplicar. Então, o meu pacto é continuar a nadar nesse mundo de ativismo, como a gente fala aí, como a Dory fala no filme, né? Continue a nadar. É muito bom. Aprendendo, errando e conhecendo muita gente boa. E qual é a sua dica? A gente aproveitar esses minutinhos aqui dessa entrevista. E eu sempre falo isso nesse momento, que aqui acontece eu não sei o que acontece no espaço-tempo, que o tempo voa. Quando a gente vê, já está aqui no finalzinho. Quais são as suas dicas, Murilo, para os jovens que querem mudar o mundo, estão olhando, que podem contribuir, mas eles não fazem a menor ideia de por onde começar? Você passou várias recomendações aqui, mas vamos pensar de uma forma estruturada. Tem um jovem nos ouvindo, uma criança nos ouvindo, um professor nos ouvindo, com, é, com vontade, com aquela querência, né? Tá começando a querer, mas às vezes pode desistir porque fala, ih, vai dar trabalho, não sei o que vai acontecer. Então, traz agora de maneira, como dizer, você é super convincente, mas usa todo o convencimento do convencimento. O objetivo desse programa é fazer chegar a cada vez mais e mais pessoas, gentileza e generosidade, o poder dos jovens e tudo que está acontecendo para que mais e mais pessoas se mobilizem
ou criem seus projetos, ou se conectem a projetos existentes, mas saibam que elas podem, né? Chega de reclamação, de indignação, de tanta coisa, eu não gostei, estou insatisfeito, insatisfação, e a gente tem que ir para a ação. Mas como é que a gente vai para a ação? Como é que a gente sai dessa... Ó céus, ó vida, não estou gostando do mundo, isso não está bom para mim, e parte para a prática. Então, você como dizer, vivenciou isso. A palavra é sua. Certo. Primeiro, dando uma dica, se você é professor, pai, educador, não sei, até psicólogo pode ser uma boa, falando de uma experiência aqui vívida. Se o seu jovem, essa criança que está com você, demonstrou que quer algo diferente, assim, que talvez quer trabalhar com impacto social, dá suporte, saiba que ela vai errar e ajuda ela a errar e aprender com o que ela errou. Você que é mais adulto, se for uma criança bem menor, ajuda ela a procurar, a pesquisar, já dá esses primeiros passos. E se você é um jovem que está escutando, você tem que achar o que você gosta, sabe? Isso é essencial. Então entra em diversas causas, talvez, eu tô falando do meu lado de ativismo, né? Mas eu acho que isso, se você pegar a estrutura do que eu tô falando, você consegue aplicar para a vocação em geral. Então, testa, entra em projetos. Se você tem várias páginas no Instagram ou na internet que conta de projetos, aqui também, pelo amor de Deus, esse espaço tem uma série inteira, vai aprender sobre projetos que outras pessoas fundaram, aprende com a história deles, pede para entrar, entra em processo seletivo, testa, não gostou, sai, uma hora você vai achar aquilo que te faz, sabe, arrepiar e acordar todo dia e falar, eu quero continuar. Mas quando a gente é jovem e entra nesse mundo, só para finalizar minha fala, a gente tem muita pressa. A gente quer começar, a gente quer impactar. Quando a gente acha aquilo que mexe a gente quer e a gente não para. Mas eu falo, calma, calma, que vai dar tudo certo. Você vai conseguir e acima de tudo, aproveita esse processo. Faz amigos, conhece culturas diferentes, socialize, porque você vai ter, né, pela internet conhecer gente do Brasil todo. Então socializa, comemora quando você erra e não se esqueça que o seu ativismo tem que te impactar também. O seu ativismo tem que te impactar. Bom, vou fazer uma recapitulação aqui. Primeiro, quando você percebe que alguém quer algo. Esse é um ponto importante, né? Tem gente que não quer nada, e aí eu quero mudar o mundo, mas eu também não quero me mexer, eu não quero me mover. Então, vamos trabalhar essas querências. Tem muito espaço de transformação, tem muita coisa que a gente se incomoda. Então, querer é um primeiro passo. Ter alguém que veja o seu querer e que te apoie e te suporte, se você é uma criança ou um jovem, sem dúvida, a rede da escola, a rede da família, amigos próximos, tudo isso ajuda muito a não desistir. Estamos falando aqui sobre insistir, continuar, experimentar, e por vezes você vai errar. E você erra, experimenta, aprende com isso e continua. Tá? É um exercício de errar e experimentar, porque se a gente não experimenta, a gente também não faz a menor ideia. Bom, Murilo, quanto aprendizado, quanta troca. Fiz aqui uma Bom demais. coleção de algumas palavras que você trouxe. Por exemplo, você falou em uma intersecção ou a questão da multidimensionalidade. Então, quando a gente pensa em saúde mental, é um assunto multidimensional, assim como um assunto intersetorial. Então, para quem quiser enveredar nesse território, é importante saber disso. Eu diria que todos os assuntos sempre estão interdependentes, interconectados, é o pensamento sistêmico de conexão, né, de tudo. A questão do sim, é possível, vamos juntos, vai dar certo, e quando a gente se junta as pessoas certas, então a mágica acontece. A questão que você trouxe até o andarilho no gelo e do livro do Byung-Chul Han, e a questão sociológica da gente entender o mundo que nos apressa. E tem uma frase do Saramago que eu gosto muito, que é: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Então, a gente não pode entrar no ritmo alucinante, frenético, e se atropelar e falar, nossa, não vou dar conta, vai acabar. E também não pode entrar no ritmo da pasmaceira para falar, deixa para depois, porque tem coisas que são agora, né? Tem certas questões de transformação social que é para já. E essa questão de vontade, de propósito, que são questões do nosso olhar atento também às pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente se fecha e se conecta num mundinho isolado, muitas vezes a gente não vai ver
o trabalho, como o Murilo trouxe, da professora de Química, da Olimpíada de Química, e você percebeu nela da dedicação, o propósito, a vontade, que nem era uma temática específica social. Então, o quanto nós estamos atentos, olhando para as pessoas ao nosso redor, né? Se cuidássemos uns dos outros, fechando com o Murilo, parafraseando o Murilo, se cuidássemos uns dos outros, ao invés de só ficar numa busca que, por vezes, é muito estreita, num campo tão amplo de possibilidades. Murilo, super, super grata. Tem uma palavra, assim, que você queira deixar de lembrança, além de todas as outras inúmeras que você disse aqui, maravilhosas, só para a gente encerrar já foi tudo em grande estilo, mas num estilo ainda mais inspirador. Bora! Eu quero fazer um call to action, chamar você para fazer uma coisa. Eu quero te dar aqui, chamar para você deixar um dever de casa, para você tomar coragem, mandar mensagem para aquela pessoa que te inspira demais, não importa se aquela pessoa seja, enfim, não sei, um pesquisador que você ama, alguém que talvez seja famoso, enfim, um educador. Manda mensagem, conta sua história e assim vai. Uma hora, me falaram isso num momento como esse também, e fez toda a diferença para mim, para achar as pessoas que me ajudaram e que essa rede que a gente fala tanto a chegar aonde eu tô e o caminho que eu tô seguindo. Então, fica aí um encorajamento. Esse é um ativista mesmo. Já conclui aqui com todo o ativismo, mesmo esse chamado. Eu já me senti chamada também, Murilo. Já estou pensando aqui para quem eu vou mandar essa mensagem também. Gratidão imensa em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para Gentileza e Generosidade. Alegria muito inspiradora a sua história. Sucesso na sua jornada, né, nos seus planos. Conte conosco, a Educação para Gentileza e Generosidade e o Observatório do Terceiro Setor estão aqui para o que você precisar, e você volta, viu? Aguarde, queremos acompanhar a sua jornada. Imensamente grata, Murilo. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado. Até.